o assunto é tecnologia, precisão e cuidados com a pele. Você já ouviu falar em ultrassom dermatológico? A gente trouxe essa novidade aqui para falar para vocês. É saúde. Tá na mídia. É saúde na mídia. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre ultrassom dermatológico e como ela pode olhar, diagnosticar e tratar a nossa pele com precisão para tratamentos estéticos e até tratamentos oncológicos. E para isso a gente recebe uma especialista no assunto, doutora Eva Rolim. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui desse canal de saúde, né, que é tão relevante. Saúde é um assunto muito sério para a gente falar na mídia. Então, estamos aqui. Tá no lugar certo. Tá no lugar certo. E para falar de algo que muita gente desconhece, como é que esse ultrassom veio para somar com os tratamentos no consultório do dermatologista e além dele? Bom, a ultrassonografia dermatológica é uma tecnologia, né, de imagem em que a gente tem um método que já é muito utilizado, né, há muitos anos, que tem uma história fantástica, que é a ultrassonografia, adaptada aos tecidos mais superficiais, que é a pele e os seus anexos, como as unhas, os pelos, por exemplo. Então, quando a gente bota o dermatologista ou o profissional que está lidando com essa pele para ter um exame direcionado para ela, a gente está dando mais uma possibilidade diagnóstica para esse profissional, né? Tanto para ajudar com complicações, tratar complicações de procedimentos estéticos e também diagnosticar possíveis doenças que clinicamente precisam desse suporte de imagem. E existe alguma diferença técnica, doutora, entre a radiologia comum e a radiologia dermatológica? Então, na imagem dermatológica, né, a gente tem transdutores com uma frequência aumentada, né? Normalmente, a gente estuda na física, né, sobre a frequência e o comprimento de onda, isso tudo tem a ver com a profundidade dos tecidos que a gente quer estudar. Então, os transdutores, né, que são aquelas ponteiras que a gente utiliza durante o exame de ultrassonografia, quando nós queremos visualizar tecidos mais profundos, eles têm uma frequência menor, né? Aqueles transdutores em que a gente faz os exames obstétricos, os exames para avaliação de abdômen total ou o exame de avaliação pélvica. E também a gente tem os transdutores lineares, né, dentre outros tipos de transdutores. O utilizado na ultrassonografia dermatológica é um transdutor de alta frequência. Então a gente consegue ter uma avaliação dos tecidos mais superficiais da pele e diferenciar suas camadas e saber em qual altura tá as alterações que nós queremos avaliar. É possível, por exemplo, com esse ultrassom a gente diagnosticar nódulos, alterações inflamatórias, algo que, de repente, só numa consulta clínica não seria possível? Sim, a gente consegue dar mais precisão de achados clínicos, né? Por exemplo, muito comum na dermatologia nós vemos cistos epidérmicos, né? Às vezes o dermatologista tá, será que é um cisto epidérmico mesmo? Ou às vezes só quer fazer um planejamento cirúrgico daquela região, porque às vezes é uma região perigosa, é uma região muito vascularizada, é uma região que está passando próxima de estruturas nobres e que não podem ser lesionadas durante um procedimento cirúrgico. Então a gente entra para ajudar nesse diagnóstico e também para mapear, né, uma possível intervenção que queira ser feita. Então, assim, não só para a questão desses tratamentos voltados para a oncologia, mas para a estética também, principalmente na estética. A gente consegue, por exemplo, quando um tratamento, a paciente não está satisfeita, aí chega num profissional, estou fazendo uma simulação aqui, doutora, chega num profissional, ela não vai saber dizer o que foi aplicado, onde foi aplicado, como foi aplicado. Nesse caso, a radiologia dermatológica pode auxiliar tanto dentistas, né, como dermatologistas, na questão do procedimento estético? Cirurgiões plásticos também a gente vê muito. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa fazer o planejamento cosmiátrico dessas pacientes. E aí, às vezes, a gente tem uma paciente que já injetou vários produtos, né, já fez vários procedimentos e não lembra exatamente o que foi feito. Então, a ultrassonografia, ela permite que a gente consiga dizer qual é o preenchedor que está ali. Porque, por exemplo, outros métodos de imagem, como a tomografia e a ressonância magnética, a gente vai ver que tem um material exógeno, ou seja, um material que não faz parte da normalidade, né, do corpo humano ali. Mas a gente não consegue dizer com precisão o que é. Através da ultrassonografia dermatológica, a gente consegue dizer o que é, ou pelo menos do que está próximo de ser, né?
Então, para isso, ela tem uma utilidade muito relevante. E como é que ela ajuda já nesse planejamento da pessoa que quer fazer procedimentos estéticos, como fios de PDO, preenchimentos ali com ácidos hialurônicos, né, preenchimentos na pele? Como é que ele vai ajudar nesse tratamento de diagnóstico para procedimentos, falando de planejamento? Certo, a gente utiliza para fazer o mapeamento dessa região. Se já tem algum produto ali, né, para que o profissional injetor ele não faça assim preenchimentos desnecessários naquela região. Por exemplo, já tem um produto nessa região, eu não preciso usar a mesma quantidade que eu usaria numa paciente que nunca fez nada. Ou então, se ele pode interagir com aquele produto, muitas vezes a gente tem pacientes que fazem produtos que já caíram em desuso, como por exemplo o polimetilmetacrilato, chamado de PMMA. Então, às vezes tem profissional que na hora que vai planejar uma cirurgia, já pede um instrumental mais específico para demorar mais tempo na dissecção daquele tecido subcutâneo. Então, a gente entra realmente no planejamento e caso haja alguma dúvida do que foi injetado, tirar essa dúvida para que o profissional entre com segurança no procedimento dele. Perfeito. E hoje em dia, falando aqui da nossa realidade, né, no Maranhão, como é que tem sido utilizado, né, nos consultórios? Já existe essa tecnologia disponível com facilidade de acesso? Alguns profissionais ainda estão sendo capacitados para também operar com essa tecnologia? Sim, acontece que a ultrassonografia dermatológica ela é relativamente nova no nosso meio da imagem, né? A gente tem aí, perto do que foi criado o ultrassom, cerca de 20 a 15 anos de estudo. Então, é uma modalidade de imagem que a gente não aprende, a gente, assim, até aprende algumas instituições, né, em residências médicas ou em pós-graduações. Mas é muito pouco o número de instituições que formam radiologistas com essa segurança de fazer esse exame sem cursos adicionais. Eu fiz a minha pós-graduação específica nisso, numa escola de ultrassonografia e também dermatologia, né, que é o Instituto Azulay no Rio de Janeiro. E aí vim para São Luís com isso e me juntei com mais outros dois profissionais, o Dr. Yuan e o Dr. Sávio, para a gente ir nos consultórios, né, com aparelho portátil de alta frequência. E também, caso os pacientes queiram nos procurar, a gente conversa para a gente ver se o paciente pode ir até a gente ou se a gente pode ir na casa do paciente também, existe esse serviço. E também existem outras instituições que fazem. Mas o ideal é que você faça com um profissional treinado, porque, conforme eu falei, é uma tecnologia nova, né, e que a gente precisa realmente estar habituado e ter aquelas chamadas horas de voo, né, as horas de estudo, para realmente dar o diagnóstico mais adequado para quem solicitou. Nesses casos, quando é que é solicitado pelo médico, né, parceiro de vocês, esse tipo de avaliação, a avaliação mais precisa? Bom, o que eu mais recebo são profissionais que querem saber o que foi injetado previamente, né, para planejar, fazer esse planejamento cosmiátrico. Eu já fui chamada também em caso de profissionais que rapidamente identificaram complicações, porque também você tem que confiar no profissional que está fazendo a sua injeção de preenchedor, né? Então, quando você tem profissionais competentes que sabem o que estão fazendo, na hora da complicação, eles sabem o que fazer. E isso é muito interessante. Então, ele já sabe que tem uma ultrassonografia dermatológica, que tem profissionais treinados para isso, e a gente recebe sua ligação. Vem aqui que a gente está precisando. Então, a gente vai e guia o procedimento, reverte o ácido hialurônico que foi injetado e trata a complicação para que o paciente não fique com sequelas. Então, assim, é muito importante também esse trabalho, né, que a gente está fazendo, de conscientização dessa nova tecnologia que está aí à disposição, né, e realmente... Os profissionais não têm ainda nenhum conhecimento, por exemplo, dentistas, dermatologistas, cirurgiões plásticos, que existe, até mesmo no tratamento oncológico, né, doutora? Isso mesmo. Muito. Com certeza, os melanomas, né, os carcinomas basocelulares que a gente usa para mapear, para ver se tem lesões satélites, né, então, assim, está sendo muito interessante pegar esses pacientes e ajudar os profissionais que estão conduzindo esses casos. Então, nesse caso, atualmente a gente não tem muitos aparelhos e profissionais treinados, então a gente tem poucas pessoas que podem fazer esse trabalho indo de clínica em clínica, ou recebendo paciente, ou indo em casa. Então é um aparelho portátil. Teoricamente é um aparelho que você consegue transportar com qualidade e segurança. E quando que você faz essa análise, esse diagnóstico,
Por exemplo, existe muitas diferenças na análise de uma pele jovem para uma pele mais madura? Quais são essas principais queixas que vocês detectam e que você pode contar pra gente, assim, casos, né, que vocês analisaram recentemente? Bom, assim, a diferença, a gente pega muito mais os pacientes jovens, né, quando se trata de patologias, e claro, a gente tem um certo número, né, de procura para procedimentos estéticos, e os pacientes com mais idade realmente para ver qual é o estímulo de colágeno que pode ser feito mais adequadamente, né? Se é um procedimento externo, como um ultraformer, ou se é um procedimento realmente um bioestimulador. Qual que o paciente vai se encaixar mais, porque não é só injetar, tem que saber aquilo que vai se adaptar melhor. Através da ultrassonografia dermatológica, a gente consegue sim avaliar o fotodano que o paciente recebeu, né? A gente consegue avaliar uma banda na região da derme, em que a gente vê como é que está o nível de fotoenvelhecimento desse paciente, que é o principal fator de envelhecimento, é a radiação UV, né? Então, através da ultrassonografia, a gente consegue ver isso direitinho. E há algum tipo de contraindicação? Por exemplo, a pessoa que tem uma prótese, marca-passo, ela pode fazer a ultrassom dermatológica? Pode sim. A ultrassonografia é um método muito conhecido pela sua praticidade, né? Não utiliza radiação ionizante. Ultrassom é muito seguro, um procedimento muito seguro. A gente só utiliza o gel de condução, que é a base de água. Então, assim, é muito raro ter alguma reação alérgica a esse gel condutor. E realmente o entrave da ultrassonografia é ser operador dependente. Quem utiliza a máquina tem que saber o que está vendo. O que está vendo? A gente falou muito assim de avaliação, de ferramenta para você avaliar, diagnosticar o paciente. Mas esse ultrassom, ele também pode servir como uma ferramenta de tratamento terapêutico em algumas situações? Sim, a gente pode entrar como guiando procedimentos, né? Não o ultrassom que vai tratar, mas a gente guia o procedimento. Por exemplo, para a médica achar, né, ou o cirurgião dentista achar onde está o problema e injetar a medicação ou injetar o ácido hialurônico ou o preenchedor que ele queira fazer. Às vezes a gente tem uma paciente que não gostou um pouco do resultado. Então, como é que a gente pode ser mais preciso para ajudar ela? Então, vamos entrar com ultrassom. Então, a gente vai ver, não vou injetar, por exemplo, não vou injetar um ácido hialurônico em cima de onde já tem, né? Vou fazer um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Então, isso tudo dá mais precisão. E, doutora, como é que é, na prática, esse exame? Ele dói? É demorado? A galera está curiosa para saber. Não, ele não dói, é um procedimento indolor, né? Algumas pacientes se queixam do gel, mas isso aí é rapidinho, a gente faz e limpa. Mas, assim, é indolor, você não sente nada e é só ficar deitadinho lá relaxando que a gente vai fazer. Precisa de um preparo? Não. Para a ultrassonografia dermatológica não precisa, só realmente que a área esteja limpa, né? A gente recomenda que caso seja uma área que utilize maquiagem, que remova maquiagem. Quando é ultrassom da região da unha, a gente é ideal que a paciente remova o esmalte, né? Para que a gente não tenha nenhuma interferência. Mas fora isso, não tem assim nenhuma contraindicação, só precisa ficar paradinho. Existe algum tipo de paciente, algum perfil de paciente específico que é indicado sim o uso dessa ferramenta? Bom, a gente fala assim, por exemplo, a ultrassonografia é um método amigo das crianças, né? Porque a gente não utiliza radiação ionizante. Então, para crianças é o primeiro método de avaliação. Mas assim, todas as idades podem utilizar, né? Grávida pode utilizar? Pode sim. É o exame que a gente utiliza, né? O método que a gente utiliza para avaliar o feto, né? O embrião, para a gente ver como é que tá lá dentro, se está tudo certinho. Que aí não tem nenhuma interferência sendo utilizado da maneira correta, não tem nenhuma interferência em gestação, nem patologia, a gente só precisa que o paciente fique paradinho. Aí uma coisa que é muito comum, em criança, muitas vezes a gente precisa que o exame seja feito com sedação para que a criança fique paradinha, né? Às vezes tem criança que tem lesão perto do olho, criança muito novinha, né, que a gente não consegue fazer com que pare de chorar. Aí é feito num ambiente hospitalar, com toda a segurança, não tem risco. E vamos falar de futuro, né, doutora? Falando de tecnologia, a gente está trazendo uma tecnologia relativamente nova,
que você falou que tem poucos especialistas treinados para isso, a gente precisa deixar bem claro que é um ultrassom. Então você pensa assim, qualquer radiologista pode e tem, vamos dizer assim, habilidades para operar um ultrassom dermatológico? Aí a doutora Eva responde, tem ou não tem? Não tem. Precisa de treinamento. Precisa desse treinamento. E falando de futuro, você acredita que é uma ferramenta que daqui a alguns anos vai estar mais popular, mais comum, de mais fácil acesso? O que você vê daqui para frente com o uso de tecnologias, de inteligência artificial, também nessa área da radiologia? Com certeza, vai estar muito presente. Eu acredito assim, que um futuro é que os consultórios tenham os aparelhos de ultrassom disponíveis, né? A gente já tem aparelhos de ultrassom de bolso, que a gente bota no bolso e vai trabalhar e vai ajudar. Agora que eu estava no congresso, né, que eu estava falando com você, eu fui testar um aparelho que a gente bota no bolso, liga e começa a fazer o exame, a médica vai lá, injeta o produto e pronto, acabou. A gente está vendo aqui na tela do celular. E fora os softwares, né, que agora os aparelhos eles vêm com softwares maravilhosos, então num futuro próximo a gente vai estar fazendo mapeamento de face dentro de softwares. Muito se fala da inteligência artificial na radiologia, mas assim, são softwares maravilhosos que vêm para ajudar a gente e que o paciente sai muito mais satisfeito de ter essa pessoa avaliando, né, o profissional capacitado e um software que vai ajudar a melhorar um resultado, a ter um resultado estético, né, do exame muito melhor. Você acredita que muita inovação, né? E eu achei interessante o que você falou em relação, que hoje o mundo fala de inteligência artificial, né? O que substitui, o que não substitui. E eu gostei dessa comparação que você fez em relação ao profissional utilizar a técnica, né? E aí quem ganha é o paciente, né? Que vai ter um diagnóstico muito mais preciso. Com certeza, é só o paciente que ganha. Isso tudo é voltado para que o paciente saia satisfeito, né? Então, no meu caso, como eu sou radiologista, eu ajudo outros profissionais. Então, vai ser eu ajudar um profissional a satisfazer o anseio daquele paciente que foi o procurar. Então, acredito que daqui a um tempo vamos ter vários radiologistas dentro dos consultórios de dermatologia fazendo esse tipo de tratamento. Sim, e profissionais, tanto dermatologistas ou cirurgiões plásticos capacitados também, porque essa área de atuação não é só da radiologia. A gente tem dermatologistas, a gente tem cirurgiões plásticos, a ultrassonografia é um ato médico, a gente só tem médicos operando. No entanto, a gente pode ter outras especialidades sem ser a radiologia. Maravilha. E assim, para o profissional que está tendo agora com a gente aqui pelo Saúde na Mídia, essa orientação de buscar, então qual é o benefício que a radiologia, que a ultrassom dermatológica pode trazer para o profissional que cuida principalmente da estética, né? Que eu acho que é o principal, vamos dizer, atendimento que vocês realizam. Sim, eu acho que a palavra, Karina, é segurança. Segurança de você saber qual variação anatômica aquele paciente pode ter para que a gente não tenha casos como são expostos na mídia, de complicações muito sérias, né, de pacientes perderem a visão porque não sabiam de variações anatômicas que poderiam ser identificadas. Então, assim, a gente não zera o risco, mas a gente diminui bastante. E é o que a gente busca, né? A gente como paciente, a gente quer saúde ter e segurança. A gente sempre procura, logicamente, profissionais qualificados, especializados, mas infelizmente, às vezes, nem sempre a gente está ali por dentro, ou então às vezes você pode... tem esse conhecimento, né? Às vezes você que tem no mercado. Que com as mídias, a gente está aí com divulgação de mídia, muita gente fala mais do que é, né? Então, para você realmente saber e se aprofundar, você vê que um profissional está buscando a ajuda de um outro profissional, isso já mostra, primeiro... O compromisso dele com o paciente. Com o paciente. A humildade também, que a gente precisa entender que no meio médico tem que ter. Se eu sou especialista num assunto, eu vou buscar um outro especialista no outro assunto para somar com a minha área. Eu não preciso dominar o mercado e ser um multiplataformas, um multinichado, porque aí você vai ser você não vai ser um especialista naquilo. Faz tudo, né, Amanda? O faz acaba tudo. Não fazendo nada com foco, com grande realização. Que isso também, de você se aproximar do médico, pode ser um desafio para vocês nessa área de ter essas parcerias. Como é que você vê isso? Como um desafio ou como uma oportunidade? Eu acredito que os dois, né? Porque, assim, é muito... quando a gente está lidando, né, com o meio médico, a gente precisa apresentar as novas tecnologias, né? Mas também não pode entrar querendo modificar coisas que são feitas há anos, né? Então, assim, é através dos sucessos que a gente vai provando a importância dessa tecnologia.
Eu estava lendo essa semana que quanto mais habilidades você tem, quanto mais tecnologias, quanto mais ferramentas você tem, mais você agrega para aquele paciente. Então, quando um médico me liga e fala assim, Eva, eu tô precisando de uma ultrassonografia dermatológica, eu já sei que aquele médico é atualizado. É um médico que ele não está oferecendo qualquer coisa para o paciente dele. E se a médica conversa, né, ou o cirurgião dentista conversa com o seu paciente e pede o apoio de uma ferramenta diagnóstica, é porque ele sabe o que ele está procurando, né? Quem sabe o que procura, quando encontra, sabe o que acha. Então, é fundamental a gente estar cercado de profissionais que conheçam, né, as novidades que tem no mercado. Perfeito. Estamos caminhando para o finzinho do nosso bate-papo aqui com a doutora Eva, especialista nesse assunto, ela que é radiologista, que vocês podem conhecer um pouquinho mais do trabalho dela e indicar também. Se você está gostando, já compartilha aqui, se é um assunto novo para você, que você quer se aprofundar, já coloca aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal e não deixa de compartilhar também essa nossa matéria com a doutora Eva, com outras pessoas. Falando em doutora Eva, a gente quer conhecer um pouquinho mais da doutora Eva, né, Exatamente, Karina? chegou o momento da caixa preta. Doutora. Ai, vamos lá. Já conhece nossa caixa preta? Não, ainda não. Ela deu um sorriso, tá bem aqui na tua frente. Pode abrir, fica à vontade. Pode Você abrir? vai abrir essa caixa, tirar uma perguntinha, ler pra gente. Ai, aqui. Pronto. Vamos lá. Tem uma pergunta. Ai, que mistério, hein? Essa perguntinha, você lê em voz alta pra gente e já vai respondendo para dizer o que você tem aí de análise. Geralmente uma pergunta mais reflexiva para que a gente conheça um pouquinho. Bem do seu reflexiva. Isso aqui. O que te traz paz nos dias difíceis? Bom, eu acho que a gente está vivendo uma era de muita informação, de muito estímulo, né? Então, às vezes, a gente está dentro de casa e não se sente em paz. O que eu faço para ter paz quando eu tô num dia muito atribulado, num dia muito cheio de trabalho, é fazer aquela respiração, né, puxar o ar, fazer uma oração. Eu sou católica, então para mim a oração é uma ferramenta de meditação e lembrar do propósito, por que a gente está aqui, né? A gente está aqui para ajudar os pacientes a diagnosticarem e resolver os seus problemas. Eu, como radiologista, né, minha função é essa. É ajudar pessoas a diagnosticarem problemas o mais cedo possível. Então, quando eu tenho isso na minha cabeça, do que eu vou fazer no meu dia a dia, alinhada com o que eu sou, o que eu tenho de base para entregar para as pessoas, é isso aí que dá paz. Pronto, eu concordo com você. Eu acredito que a gente tem que buscar ferramentas ali no meio do caos. Seja uma oração, seja uma meditação, uma respiração, uma caminhada. Seja fazer o que gosta, ou estar com quem gosta, né? Ou ler um livro. Ajuda então, demais. Ajuda. Com certeza. E finalizamos o nosso bate-papo hoje com a doutora Eva. Você é nosso convidado para os próximos episódios. Fiquem à vontade, não deixem de se inscrever aqui no canal, gente. É muito simples, muito fácil. Você se inscreve, que aí toda semana, quando tiver um episódio novo, o YouTube já vai te notificar e você já vai ficar sabendo em primeira mão dos assuntos aqui do Saúde na Mídia. Exatamente. E quem quiser também pode colocar aqui no comentário o que gostaria de ver, quais são os assuntos, qual é o profissional que você gostaria de ver por aqui. Pode contribuir, gente. Esperamos por vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Saúde.